Bom dia, final da manhã. Opa, bom dia a todos. Meio-dia em ponto. Hoje um encontro super gostoso, um convite lindo que eu fiz para uma amiga, psicóloga. Quem me acompanha sabe que eu adoro falar também desse tema de comunicação não violenta. Então a Fê já está por aqui, vou chamá-la. Esperar um pouquinho só para ela entrar. Oi, Oiê, Fê! tudo bem? Deixa eu Tudo abaixar aqui um bem, e pouco. você? O meu também tá alto, eu acho. Muda, né? Muda. E aí, Fezinha, tudo bem? Tudo certo, maravilha. E você? Tudo bem. Vamos Então tá nos bom. apresentar, fazer aquela introdução básica para ficar gravada essa live. Sim. Então tá bom. Eu sou a Paula, sou psicóloga clínica, é, atuo na área há 18 anos, tenho algumas especializações, mas hoje a gente quer falar de comunicação não violenta, então vou me ater a essa, é, a esse tema, né? É isso. Quer se apresentar, Fê? Hum. Sou Fernanda Medina, sou psicóloga, trabalho também na clínica, e eu trabalho como desenvolvimento humano, de forma geral, né? Com algumas ferramentas que a gente compartilha, inclusive a CNV. Isso aí. Então, toda vez que a gente falar CNV, para a gente não falar comunicação não violenta, a gente está falando disso, né? CNV é a abreviatura da comunicação não violenta. Bom, eu ouvi esse termo a primeira vez há um tempo atrás, talvez uns 7 anos, 8. Uma colega, uma amiga, me falou: Ah, você já viu isso? Você conhece? Você conhece a Carolina Nalon? E aí ela falou: Ah, é muito legal e tal, você devia conhecer a sua cara. E aí eu fui atrás da comunicação não violenta. Li um livro, né? Que é um livro básico. Todo mundo que começa a estudar comunicação não violenta compra esse livro. Só dá um oi pra Vera, né, Fernanda? Oi, mãezinha! Nossa fã. Vera, beijo. Então, voltando, eu resolvi participar de encontros durante 3 meses. Depois fui vendo outras pessoas também que falavam de comunicação não violenta. E acho que é um presente para a humanidade, uso muito, né? E aí eu trouxe a Fê, porque ela também fala muito disso. E aí eu gostaria que você também contasse, Fê, como é que você conheceu comunicação não violenta? Uma amiga chamada Paula, psicóloga, também me falou isso. Foi você mesmo, Paulinha. Em um dos nossos encontros aí, você comentou, e eu comprei o livro, e eu acredito muito assim que muitas coisas são boas, mas que às vezes para algumas a gente desperta mais do que para outras, né? E acho que tem a ver com o que faz sentido para a gente. Então, eu gosto muito dos livros, mas às vezes eu compro um livro, leio e falo, ah, legal, mas não. Ou nem termina o livro, né? Você passa Sim, para frente, não consegue. E esse livro eu devorei, assim, eu li, meu livro é todo rabiscado, todo cheio de post-it, todo cheio de anotação, porque eu achei muito incrível. é Achei que muito fazia legal. muito sentido. E por muito tempo eu brinco que eu pratiquei a CNV no travesseiro, né? Porque a gente conhece. Mas, pô, é difícil, né? No começo é É difícil. difícil. Então eu praticava antes de dormir, assim, falava, nossa, o que será que aconteceu naquela situação, né? Então, a gente vai explicar melhor, né? Contar um pouco, mas foi Isso, mais ou isso. menos isso que aconteceu. Você me apresentou e eu também fui atrás da Carol, estudei, fiz o curso e sigo aí estudando e aprendendo, porque eu também acho que é uma filosofia fantástica.
Isso. Aí, então, eu só quero deixar assim para quem está entrando para nos assistir, a Carol Nalon, Carolina Nalon, ela é do Instituto Thier. Ela é uma referência, assim, para mim, pelo menos, e acho que até no Brasil. Às vezes ela Uhum. aparece na CNN, conversando lá com o Karnal, com a Gabriela Prioli, esqueci o nome, a Mari Ferrer, eu acho, Mari Palma, desculpa, falei a Mari errada. A Carol é uma pessoa que estuda muito comunicação, ela traz uma série de coisas positivas nesse sentido. E muito diferente do que as pessoas pensam, né? Comunicação não violenta não é você ficar concordando com tudo. Pelo contrário, é a gente aprender a entender o que tem dentro da gente, o que tem fora da gente. E na medida que a gente vai treinando, a gente consegue colocar o nosso melhor, o nosso mais autêntico, né, Fê? Para fora, numa discussão. E sim, numa briga, numa discussão, dá pra gente não ser agressivo, talvez, Fê? E Não conseguir escolher pela sair. violência, né? O que eu Isso, acho sim. legal é a gente falar da violência invisível, porque quando a gente fala comunicação não violenta, às vezes surge a ideia de que é a agressão física ou verbal, assim, bem profunda, né? Um xingamento. Então tem gente que fala, ah, mas eu não sou violento. Mas a É, CNV vai falar da violência invisível, que é aquilo que a gente faz, que é bem comum a gente fazer, né? A gente se comunicar dessa forma, sem perceber às vezes que está sendo violento, mas é quando eu gosto muito da ideia de que violência é quando a gente não olha para a humanidade do outro, né? Eu não reconheço que aquele outro tem sentimentos, né? Então, qualquer legal. coisa que vá contra isso, entender que que aquela outra pessoa tem sentimentos e necessidades, é uma forma de violência. Então, quando a gente manda, né? Quando a gente exige, quando a gente não aceita um não, quando a gente impõe a nossa vontade, enfim, várias coisinhas, né? Do dia, frases Entendi. pequenas, como que a gente fala? É quando é um sarcasmo, né? Ou você joga uma Ironia. indireta, ironia. Isso tudo é violento, né? É violência Uhum. invisível. Legal. Ô, Fê, dá para conversar usando comunicação não violenta com crianças, por exemplo? Super, né? Super. Eu uso muito com meu filhote. Eu acho que a CNV, para minha maternidade, eu já estudava, então foi muito positiva, assim, de olhar essa criancinha entendendo que ela tem sentimentos e necessidades dela, e funciona muito, né? Eu tenho um exemplo para dar, assim, que é muito comum de acontecer, das mães quererem muito que as crianças façam, né? Sigam as regras da casa, e a gente precisa que eles sigam mesmo para uma organização geral, né? Então, tomar banho, entrada, parar a brincadeira para comer. E quando a gente usa a CNV, significa que a gente olha para essa criança e entende que tem uma necessidade. Então, ao invés de eu falar, vai tomar banho agora, que seria algo violento, né? Eu posso dizer, filho, vamos ver quanto tempo falta para acabar esse desenho? E aí, assim que terminar, a gente sobe para tomar banho, né? Então, eu entendo que essa criança precisa de um tempo, talvez, ele tem uma necessidade de terminar de ver o desenho, né? Então, ajuda muito, assim. Eu uso bastante lá em casa e eu percebo que é algo importante para ele e muito importante para mim de não acessar essa coisa de se sentir culpado porque foi agressivo, né? Depois sempre vem uma culpa. Então, quando você consegue olhar e administrar esse diálogo de uma forma mais humana, ajuda muito, né? Sensacional. Fê, então vamos começar do começo, assim. Da onde vem comunicação não violenta? Comunicação não violenta foi sistematizada pelo Marshall Rosenberg e a história, né? O Marshall era psicólogo e a história que ele queria entender, ele morou numa cidade muito violenta e ele começou a se questionar por que as pessoas eram tão violentas, né? A família dele sofria tipo de recriminação, né? De abuso, de violência, assim, né? Então ele começou a questionar por que as pessoas eram violentas.
E ele, como psicólogo, entendia que não se tratava de patologia, né? A psicologia ia dizer que as pessoas mais violentas tinham algum transtorno e ele achava que não era só isso. E aí foi Ah, estudar as religiões e compreendeu que, como um fundamento básico das religiões, todos nós somos compassivos, né? A nossa natureza é compassiva. E aí a compaixão, para ficar mais fácil da gente entender, é dizer que a gente nasce com amor no coração, né? A gente nasce legal. com um jeito assim amoroso de ver a vida, né? E eu acho legal a gente olhar para as crianças, né, que amam os amiguinhos, que amam as coisas que têm, que amam até o xixi, o cocô, amam tudo, né? E quando a Sim. gente cresce, a gente se descola disso, né? Acho que a gente se desconecta. O Marshall entendeu que a gente tinha uma separação dessa compaixão. Então a gente começa a julgar, a criticar, e esse monte de rótulos que a gente coloca de crítica, de julgamento, faz com que a gente tenha essa comunicação mais agressiva, mais violenta, né? Então foi daí que ele Olha, sistematizou. então, além disso, acho que dá para contribuir também falando que a pessoa às vezes quer se defender e acaba sendo agressiva também. Para se defender, ela ataca. Sim, sim, como uma dificuldade, né, de ficar num lugar menor. Então, quando alguém vem falar algo grosseiro pra gente, automaticamente a gente se coloca num lugar menor e é muito ruim ficar nesse lugar para baixo, né? Nesse lugar inferior. Então, a gente, numa tentativa de subir um pouco, sair dessa insatisfação, a gente ataca também. E é daí que vem os conflitos, né? As brigas, porque a gente vai, cada um com a sua espada, então agora a gente vai lutar. Vem daí Tá. a confusão toda, né? Então é legal a gente deixar para quem vai ver a nossa live depois também, que a violência não origina-se só na crítica, na exigência, no julgamento, mas também às vezes quando a gente vai se defender, a gente pode ser violento tanto quanto quem está me atacando primeiro. Sim, e aí eu acho que essa defesa vem de um lugar também de julgamento, né? Porque quando eu recebo alguém que, né, me fala algo atravessado, eu entro automático, mesmo que eu queira me defender, eu acredito que a gente entra num julgamento, né? Tanto de que eu sou um fracasso, e aí eu não quero ser fracassada, eu vou devolver na mesma moeda, ou um julgamento de que o outro não podia fazer isso, de que o outro é um idiota, por exemplo, né? Vamos pegar um exemplo mais. Alguém, um amigo te fala algo e você responde também de forma agressiva. E eu acho que, de certa forma, essa defesa, ela por trás tem um julgamento, né? Sim, Você não acho que acredita sim. nisso? Acho que sim. A Eu gente vou está me defender sempre porque esse julgando o tempo idiota não podia inteiro. me falar isso, né? Por exemplo, eu Sim, vou não vou responder porque esse aceitar. idiota. Isso, que ele é um Exatamente. idiota, ele é um Quem é grosso, ele? né? Quem é ele Isso, para falar exatamente. assim Acho que comigo? vem sempre um julgamento por trás, né? Eu gosto, eu acho que a CNV, apesar de ter, né, aquela orientação dos passos e tudo, mas eu acho que essa questão de início, para a gente compreender do julgamento, eu acho que é algo que mais pega, assim, eu acho que é um ponto forte. A gente entender que as nossas relações são baseadas com os nossos rótulos, que a gente aprendeu isso. A gente Tá. aprendeu a olhar para a vida com rótulos, né? O folgado, o encostado, a exibida, né? A gente se relaciona assim com as pessoas e aí fica difícil a gente baixar a guarda ou olhar o que está acontecendo para a gente se colocar, se antes disso já tem tanta crítica, né? É A quase gente que está dizer que vem impulsionado, né, pelo rótulo. isso, uma nuvem negra que já toma a gente e fica difícil a gente acessar outros lugares, né? Tá. Fê, aí você tocou aí nos passos da CNV. Será que dá para a gente falar um pouquinho desses passos para as pessoas entenderem como é que a partir de um conflito eu consigo me posicionar? Então vamos colocar uma situação hipotética aqui. Vamos supor que você me xingou ou que você me criticou duramente por algo que eu fiz. Vou colocar uma situação aqui. Como é que eu posso conversar com você utilizando comunicação não violenta?
E aí eu acho que vem o que a gente acabou de falar do julgamento, né? Primeiro, o primeiro passo, né, que o Marshall deixou uma bússola pra gente, né? Uma incrível bússola. 4 passos para a gente se conectar com a CNV e ter um diálogo talvez, né, mais assertivo, mais compassivo. E o primeiro deles é a observação. Então ele vai falar que a gente tem que trocar os julgamentos, as interpretações, né, as avaliações, os rótulos pela observação. Então, o que é observável? É aquilo que é fato, né? Que está ali. Então, quando você me xinga, se eu já automaticamente processo na minha cabeça que você é uma grossa, né, uma estúpida, eu já estou partindo de um julgamento. E aí eu me desconecto do que realmente aconteceu. Então ele vai dizer que uma técnica, né, que o Marshall deixou é da gente imaginar que tem uma câmera em cima da gente e o que essa câmera filma é aquilo que realmente é um fato, né? Que é uma observação. Ela não filma que você é uma grossa, uma idiota, né? Ela filma que você me xingou, que você falou algo de forma grosseira comigo. E aí essa é a observação. Então a gente começa por aí, né? E aí um ponto importante é a gente dizer, quando você me diz tal coisa, né? Então a gente repetir o que a pessoa falou, porque aí a gente tende a diminuir as chances de a gente estar pondo julgamentos. Eu repito Show. exatamente o que você me diz. Quando você Observação. observação. Quando você me fala aqui, né, e aí o termo que você tenha usado, eu estou te devolvendo uma observação, algo que realmente aconteceu, um fato. Legal. Deu para entender? Deu. Eu só acho que o meu exemplo foi infeliz. Eu quero só responder aqui para a Daiane, que está perguntando assim: esse livro aqui que a gente mostrou é só para profissionais? Não, não. É um livro livre. Todo mundo pode ler. E ele é Ele é super fácil de muito compreender, legal, né? riquíssimo, tá? Chama Comunicação Não Violenta e é do Marshall Rosenberg. Então Tem vamos pensar. exercício, né? Bem legal. Tem Isso, alguns bem legal. exercícios. Fê, vou dar outro exemplo. Vamos supor que a gente combinou que a gente se encontraria e que eu levaria pão. E aí eu Sim. esqueci de levar pão. E Uhum. aí eu chego e você, né, tem um sentimento lá em você, mas eu falo, Fernanda do céu, esqueci de trazer o pão. Como é que você observa isso assim? Se a gente usar os 4 passos, a observação, ela vai estar em que nível da nossa conversa, se você quiser me retrucar, se você quiser me dar uma resposta, um feedback. Acho que é isso que eu falei, né? Quando você chega para o nosso encontro e não traz o pão, é a observação de que você não trouxe. Fato. O julgamento estaria envolvido em que falta de responsabilidade, né? Ai, a Paula Que não gosta de mim, ela não prestou atenção, por isso é que ela não isso, trouxe. é Nossa, é tão isso. desatenta, né? Tá sempre afobada. A cabeça da gente começa uma cascata de julgamento, gente. É isso que a gente quer deixar claro nesse primeiro passo. Para eu me comunicar, eu preciso me desprender dessa cascata de julgamentos e ficar numa postura mais neutra, observadora. O fato é, ela não trouxe. Ela não trouxe. Só isso. Certo, Fê? Certo. Maravilha. Então, esse é o primeiro passo, tá? Segundo, Fê, o que que a gente faz Segundo daí? passo, sentimento. Então a gente vai se conectar com o que a gente está sentindo, né? E sentimento é bem diferente de pensamento, né? O pensamento está lá, o que eu estou pensando da Paula, não. Mas o que que eu sinto quando ela não traz o pão no nosso encontro do jeito que a gente havia combinado? Então, talvez eu me sinta frustrada, talvez eu sinta raiva, porque não vai ter pão e a gente vai ficar sem comer. Fome, Talvez eu fique. tristeza. Isso. Talvez eu fique chateada, né? Porque eu queria que tudo saísse do jeito que a gente organizou. Então, é importante a gente se conectar com o sentimento. E aí, eu entendo que a gente sai daqui e vem para o corpo, para o coração, para a Pro gente coração. acessar, né? O que é que eu estou sentindo? O que está acontecendo aqui no meu coração? Como eu estou com isso?
né? Como eu tô com isso que Primeiro passo. aconteceu? Primeiro passo, então, eu observo o fato, a situação, o conflito. Ah, a Paula não trouxe pão para o nosso encontro. O segundo fato é como eu me sinto diante disso? Uhum. Como eu me sinto? Entende? Então a gente vai aprender a se conectar com o nosso sentimento diante do fato. Primeiro fato, primeiro passo, observação, segundo, sentimento. E aí depois, Fê? Terceiro, necessidade. O que é importante para mim, né? O que eu valorizo nesse momento? Quais são as minhas necessidades? Então, nesse momento, eu posso ter uma necessidade de comida, de fome também, né? Pode ser uma necessidade que não vai ser atendida quando ela não traz, né? Ou eu posso ter uma necessidade de que você tivesse me ajuda aí, uma necessidade Uma de necessidade também de acolhimento, comprometimento. comprometimento, acolhimento, porque o que representa para nós ter uma mesa farta com pão, com isso, com aquilo que a gente Isso, combinou antes. isso, que você tivesse, era importante para mim que você tivesse cumprido, né, com o nosso combinado, que você tivesse se comprometido em trazer o pão. Então, essa é uma necessidade. E é também uma necessidade de fome, né, de alimentação para o Tá? nosso café. Fê, todas as pessoas têm as mesmas necessidades? Uhum. As necessidades são universais, né? Todo mundo tem. E aí, claro que conforme a situação, são muitas, né? No livro do Marshall tem, eu acho que vale até dar um Google aí, necessidades, comunicação não violenta, que vai vir uma enxurrada de necessidades. Todo mundo tem. O que acontece é que a gente não foi criado para olhar para elas, né? A gente não foi educado a olhar para as nossas necessidades. Muito difícil a gente hoje, como adulto, se questionar do que eu estou precisando agora? Ah, de acolhimento, de carinho, de afeto, de atenção. A gente se desconecta muito fácil dessas necessidades, né? E Sim. aí eu acho que é um grande exercício a gente olhar para isso e entender, tá, se eu estou tão chateada porque a Paula não trouxe o pão, é porque eu tenho alguma necessidade. Eu Que tinha não está necessidade sendo de ser, atendida. uma necessidade de estar sendo vista por ela, ou uma necessidade do comprometimento dela. Bom, essa questão das necessidades, às vezes requer um pouquinho de autoconhecimento, né, Fê? Um pouquinho É um pouco mais difícil, né? Eu acho essa de parte. olhar. Para mim sempre foi. Dentro da técnica em si, a primeira coisa às vezes que eu penso, né? A gente está colocando na ordem os passos só para ficar mais claro para as pessoas que vão ver a live, mas quando eu tô ali na comunicação, eu me conecto primeiro com a necessidade, porque eu acho tão difícil. Eu falo, nossa, o que eu tô precisando agora? O que eu queria? O que eu quero? Ah, eu É. quero ser ouvida, eu quero ser validada, eu quero atenção, eu quero um abraço. Gente, é muito mais simples do que a gente imagina, né? Mas quando ela surge, imediatamente fica claro para mim como eu me sinto, qual é o fato, Amarra tudo, né? amarra tudo. Eu E eu gosto. acho que o fato da gente não estar habituado a olhar para isso, a minha sensação é que às vezes eu sinto assim que eu não tenho muita permissão para precisar de nada. Então, se a gente não, né, quando você fala do autoconhecimento, é a gente entender que sim, elas são universais, todo mundo tem essas necessidades e que a gente precisa disso. Eu preciso ser ouvida, eu preciso de apoio, eu preciso de liberdade, né? Então, De é uma privacidade, né, permissão Fê? de privacidade, exatamente. É uma permissão de que sim, tá tudo bem estar precisando de alguma coisa, né? É bem natural isso, é o que acontece, é dessa forma, né? Perfeito. Aí depois que a gente identificou, a gente fez uma observação do fato, a gente se conectou com algum sentimento, a gente percebeu que necessidade nossa não está sendo atendida, o que que a gente faz? Qual é o quarto passo? A gente faz um pedido claro, objetivo e positivo. Então, para a CNV, não vai funcionar se a gente falar o que a gente não quer. Ah, eu não quero que você faça isso, eu não quero que você deixe suas coisas aqui, né?
A gente tem que falar algo positivo, que a gente quer que a pessoa faça. E objetivo, porque muitas vezes a gente pede coisas abstratas, né? E a outra pessoa não sabe bem o que a gente está pedindo. Eu gosto muito de usar o exemplo do eu quero que você me respeite mais, né? Ou eu quero que você me ame mais. Quando a gente fala isso, que raio que a gente está pedindo para outra pessoa, O que né? que tá dentro, né, do ser, do me respeitar ou do me É, o que a amar? pessoa precisa fazer? Eu quero que você me compreenda mais, tá? Serve se eu balançar a cabeça toda vez que você falar comigo, né? O que é isso? A pessoa precisa ter clareza o que ela precisa fazer, porque na maioria das vezes a gente pede dessa forma abstrata, o outro acha que entende, porque ele faz uma interpretação com o próprio mundo interno dele, não cumpre, porque na verdade ele não sabe o que tem que fazer, e aí a gente fica bem frustrado porque o outro não fez, né? E aí também Entendi. gera conflito. Tá. Então, para a CNV, o pedido ele tem que ser objetivo, claro, e positivo. Então, eu digo, Paulinha, podemos combinar que da próxima vez você vai se comprometer a trazer o pão? Porque é muito importante para a gente, né? Que tenha pão aqui no nosso café. Ai, que maravilha, gente, conversar com quem sabe conversar. Então, só para quem entrou depois, eu coloquei um fato. Esse fato, assim, eu e a Fernanda combinamos um café e quando eu chego, eu informo que eu não trouxe o pão, que eu esqueci. E aí, usando a comunicação não violenta, a gente, para dar essa resposta, faz rapidinho no nosso coração, na nossa cabeça, no nosso corpo, né? Os 4 passos que são propostos pelo Marshall Rosenberg. A gente observa, a gente se conecta com um sentimento nosso, com uma necessidade que muitas vezes não foi atendida, e a gente faz um pedido para quem a gente está conversando. E aí ficaria mais ou menos como, Fê? Paulinha, quando você chega, né, no nosso encontro e não traz o pão, eu fico muito frustrada, porque para mim era muito importante que você tivesse se comprometido com o que a gente combinou. Então a gente pode combinar. Aí assim, ou, né, a gente pode, você pode me acompanhar? Ou você pode buscar o pão, depende do que precisa naquele momento, né? Então poderia ser, você pode ir ali na padaria aqui pertinho buscar o pão que você disse que ia trazer, né? Que você combinou. Ou a Olha gente aí, o pode pedido combinar que claro. da próxima vez você traz, você não vai esquecer, né? Um pedido claro de algo que eu quero que aquela pessoa faça, né? Que eu preciso. E aí, outra coisa, né? Acho que do pedido legal da gente falar que um pedido genuíno, ele tá aberto para o não, né? E às vezes Ah, é tão sim. difícil fazer pedidos porque a gente não está disposto a ouvir o não. E dentro da CNV, também acho que é algo delicado, assim, que a gente precisa cuidar e tem a ver com autoconhecimento, que a gente está aberto para essa pessoa falar, não, não posso. Né? Senão vira uma exigência e deixa de ser o pedido. E aí é violento. Eu nunca me esqueço uma situação que foi compartilhada lá, no curso, enfim, nos encontros, de uma pessoa que morava numa casa compartilhada. Então, essa casa, cada pessoa ocupava um quarto, né? Mas a sala, o banheiro externo e a cozinha eram compartilhados por todos que moravam na casa. E aí foi feita até uma tabela, por exemplo, de quem lavaria a louça tal dia, de quem limparia tal cômodo tal dia, né? E sempre tinha uma pessoa que não cumpria aquilo que era combinado. E isso gerava muito conflito. Então, às vezes, e aí olhando para um nível macro, né, Fê? Gente, casamentos acabam porque as pessoas não conseguem cumprir tarefas. Isso vai durante anos se acumulando no histórico do casal e as pessoas sofrem, as pessoas entram realmente num impasse, num embate muito sério. E aí as conversas, elas podem acontecer até mesmo acaloradas, né? Mas quando elas trazem uma verdade absoluta do profundo incômodo que se instala quando alguém não faz o que se comprometeu para fazer,
né? É, a gente sai do campo da violência e vai realmente para o campo de uma comunicação autêntica. Então, como é que eu posso dizer, por exemplo, para a Fernanda, Fê, eu fico muito brava quando você não lava a louça. Então, eu gostaria que você se comprometesse a lavar, especialmente quando for o seu dia. Uhum. Então, se eu digo assim, nossa, como eu tô brava, isso não é verdade, né? Estar brava, estar contrariada, tem uma emoção ali. E a comunicação não violenta também tem a ver com espontaneidade, com verdade. E muitas vezes uma discussão fica acalorada assim. Então eu estou brava porque você não cumpre o que tá nessa bendita tabela. Por favor, contribui com a gente, né? Então também diz, Fê. Entendendo o que você está dizendo, assim, só para ver se eu estou entendendo, que a raiva, ela vem como algo importante ali, que comunicação não violenta não tem nada a ver com ser doce, Passivo, né? E dizer, ai, eu preciso, por favor, que você lave a louça, né? toda hora. Mas que a gente consiga, que a gente aprenda a se conectar com o que está acontecendo aqui e como eu posso jogar isso para o mundo sem destruir, né? Isso, Dizer perfeito. sem destruir o outro ou a casa, né? De E maneira lembrando que você está geral. falando de si, né? Porque sou eu que tô brava. Sou eu que estou contrariadíssima, sou eu que estou assustada, sou eu que estou triste. Então a energia da tristeza também, ela assim, nossa, tô muito triste, porque você prometeu que ia ligar e você não ligou, sei lá, porque um amigo prometeu que ia trazer algo e não trouxe, porque tantas situações a gente vive, né, no cotidiano, e a tristeza, ela também tem uma energia de tristeza. Então, como é que você fala, ai, eu fico tão triste? Quando você não traz, não é autêntico, né? Não é Não, verdadeiro. não. Então a gente também, acho que é válido dizer que para a gente se comunicar bem, e dentro da comunicação não violenta, isso precisa ser verdade para a gente. E não apenas uma reprodução de 4 passos que ficam sendo colocados, né? Aí estou misturando também um pouco com psicologia clínica. Quando você traz esse exemplo, eu lembro de um outro bom, assim, para a gente falar, para a gente entender um pouco mais as necessidades, que é quando alguém atrasa, né? Quando alguém se Então, atrasa num quando alguém se combinado. atrasa, ou no combinado, né? Ou numa reunião, seja o que for. Então, tem dois cenários, né? Imagine que você marcou algo, que o seu horário está super apertado, que você, né, a gente, por exemplo, aqui, né, você marcou e você vai ter atendimento depois e tal, e aí a pessoa se atrasa, né? Um colega que você vai fazer uma chamada de vídeo, seja lá o que for. Então, a pessoa manda mensagem, ai, tô atrasada 5 minutos, ai, vou atrasar mais 10, ai, aquilo ali vai te dando uma raiva, você vai ficando incomodada, porque para você é importante pontualidade, porque para você é importante que aquilo siga como foi programado, porque você tem outras coisas para fazer. Então, te gera uma raiva, né? Uma frustração, uma indignação, seja o que for. Agora, imagine o cenário B, que você tem que entregar algo, um trabalho, e você não deu conta, não conseguiu, aconteceram 1000 coisas de manhã, você não encerrou, não concluiu, e aí você está ali finalizando, né, ainda ansiosa para terminar no horário, e a pessoa te manda uma mensagem, vou atrasar meia hora. De repente, fala, ufa, que maravilha, vai atrasar meia hora, tô feliz. Ganhei na loteria, vou ter mais meia hora para terminar esse trabalho. Então, o que isso diz pra gente? Que as nossas necessidades são nossas, nossos sentimentos, né? Autorresponsabilidade. Então, isso aqui só está acontecendo porque tem algo em mim que é importante, porque tem algo para mim que tá acontecendo aqui com relação ao que eu estou experimentando nesse momento. E não diz para o outro, porque senão qualquer um que se atrasa mandaria uma mensagem negativa, e às vezes a mensagem é Exatamente. positiva, Exatamente. né? Exatamente. Ótimo exemplo. É.
E algo que eu gosto muito de compartilhar, especialmente por causa da comunicação não violenta, tem a ver com o quanto a gente não sabe direito o que a gente está sentindo. Uhum. Às vezes eu puxo do paciente mesmo na sessão, ou de algum amigo, alguém que eu estou escutando, né? Estou escutando a pessoa, um amigo, minha irmã, não importa. E aí a pessoa, eu me sinto bem quando acontece X coisa, ou eu me sinto mal quando acontece X coisa. Então, esse bem e esse mal, dentro deles, dentro do conceito de bem ou mal, eles abarcam um monte de sentimentos. E aí eu começo a puxar. Você se sente bem? Você sente o quê? Satisfeito? Alegre? Feliz? Grato? Contente? Você se sente único? Você se sente, sei lá, tantas coisas. A mesma coisa, o mal. Ah, porque eu me sinto mal. Mal como? Assustado, angustiado, triste, aflito, bravo, raivoso. Então tem muitos sentimentos que quando a gente acerta o sentimento, às vezes a pessoa te traz de prato cheio, diz, eu me sinto angustiado quando eu tô no trânsito e alguém para do meu lado com uma moto, sei lá, eu já acho que eu vou ser assaltado. Então aqui tem o sentimento certo, angústia, medo, né? Ou eu sinto raiva quando alguém me fecha no trânsito. Ai, que bom, já sabe o sentimento. É muito mais, a profundidade, o leque de sentimentos é muito maior do que somente me sentir bem ou me sentir mal com algo. E quanto mais a gente explora dentro da gente também essa verdade, como eu me sinto de verdade? Triste? Perdido? Como eu me sinto de verdade? Sei lá, angustiado, assustado, amedrontado, irritado. Porque Tudo aí a gente isso, sabe como cuidar, né? Se eu sei o que é, eu sei como isso. cuidar daquilo. Mas se A eu não gente sei se nem o que é, solta, né? a gente consegue se soltar do sentimento, né? Ele vem, ele é como se fosse uma onda, ele vem no máximo e aí ele consegue passar, mas só quando a Uhum, gente sabe, né? uhum. Às vezes você tá tão bravo porque tem tanto estímulo, seu chefe tá te chamando no WhatsApp, tem gente te mandando um e-mail, né? Tem uma pessoa que ela fala, de repente eu olho na tela, tem mais 60 e-mails para eu responder, e aí eu falo, como é que você se sente? E aí a gente chegou num denominador comum muito legal, que é eu me sinto agitada, eu fico ansiosa. Olha que legal. Ah, tá. Então daí a gente já sabe, a gente observou. Quando chegam 60 e-mails na minha caixa que eu tenho que responder, eu começo a ficar muito agitada. Isso me gera ansiedade. E aí, se eu puder fazer um pedido para mim mesma, né? Bom, desses 60, para eu começar a me sentir mais tranquila, de repente, se eu conseguir responder metade até tal hora, eu vou conseguir dar conta dessa ansiedade que eu estou sentindo. Para mim, Paula, a comunicação não violenta enriqueceu o diálogo interno que eu tinha comigo mesma. Então, muitas coisas acontecem fora de mim e imediatamente eu falo, peraí, como é que eu estou me sentindo? Do que eu Uhum. preciso? Uhum. E aí eu vou sanando essas agitações, a braveza, a tristeza ou o entusiasmo excessivo, né? Tudo isso vai sendo monitorado com mais eficácia, eu acho. Não sei como é que é para você. Eu também sinto isso, que apesar desse caminho ser para dentro e para fora, né? Como é para mim, como eu posso olhar para o outro com mais empatia também, ouvir o outro olhando o que tem de necessidade, o que tem de sentimento, mas eu percebo que é uma super ferramenta
que a gente se conecta e se autorresponsabiliza mesmo, né? Calma aí, deixa eu ver. Isso aqui tá me contando. Eu me pergunto muitas vezes por dia o que é que eu tô sentindo. Isso é uma prática constante para mim, muitas vezes. Então, se eu estou no mercado e acontece alguma coisa, se eu estou com uma colega, uma amiga, acontece alguma coisa, se eu estou num curso e eu começo a sentir alguma coisa, eu me pergunto, né, o que eu estou sentindo? Porque aquilo ali, acho que como você fala da necessidade, que é o que amarra, né, eu entro mais pelo sentimento, que aí eu vou também amarrando e para, calma aí, o que eu posso fazer? Às vezes o outro não pode fazer nada, né? Mas Essa a coisa gente do pode, né? pedido, né, da gente pedir, é uma ilusão achar, então vou começar a pedir de forma clara e objetiva e todo mundo vai atender a minha necessidade. Não. Às vezes o outro não pode fazer absolutamente nada, mas a gente pode. Só que eu só posso fazer se eu souber o que está acontecendo, Se eu souber né? direitinho. Se eu souber, se eu me Exatamente. avaliar. E aí acho que é uma prática, né, Paulinha? Eu percebo que tem muita gente que fala assim, ai, Fê, CNV não é para mim. Não, CNV é para todo mundo. CNV é para qualquer pessoa. Só que é muito difícil a gente desconstruir toda uma forma que a gente criou, construiu de comunicação, porque a gente conheceu uma técnica e no dia seguinte, pronto, a gente já está Vai falando. saber. É. É Acho uma que é construção legal dizer diária, isso, né? né? Todo dia, todo dia. E quantas milhões de vezes, né, a gente, conhecendo CNV, Não conseguiu. que aí a gente fala, puta merda, né? Por que que eu não Não fiz tal... Não consegui falar. consegue, chutou o balde, ofendeu o outro. E aí vale a reparação, vale dizer, olha, quando eu falei aquilo pra você, eu tava com muita raiva, né? E não foi isso que eu quis dizer. A verdade é essa, o que eu queria te falar era isso, eu me senti assim, dessa forma. Vale a reparação, né? Sempre há tempo Com da gente ir certeza. lá e refazer aquilo, né? E uma coisa legal da CNV que vem dessa coisa da mediação de conflitos, né? É a gente entender como que eu posso, como que fala? Como que eu posso cuidar do que eu fiz com você? Não é essa palavra, me fugiu aqui. Mas o que que eu posso fazer para que você se sinta, né? Não que eu desfaça o que eu fiz, mas o que que eu posso fazer para diminuir isso que eu te O causei? impacto. Uhum. Então, se eu fui muito agressiva, né? Se eu, enfim, saí como uma metralhadora aí, fui muito agressiva, vale eu ir lá para reparação e eu perguntar, né? Como que a gente pode cuidar disso, né? O que que eu posso fazer para te ajudar com isso que eu fiz? Que às vezes, sim, eu acho que às vezes a gente destrói a vida, o dia de alguém, né? Com Com certeza. as palavras. Às vezes a gente Com começa o certeza. dia e solta uma e a pessoa passa o dia inteiro com aquilo na cabeça. Realmente atrapalhou muito. Aquela nossa fala agressiva atrapalhou muito, né? Sim. Então, cuidar É, disso é muito importante. eu acho que tem uma coisa que eu acho legal deixar aqui também, que tem a ver com deboche e ironia. Esse tom, né? Veja, para a gente se comunicar legal, a gente precisa ajustar a nossa postura. Se a gente não tiver numa boa postura, se a gente não tiver totalmente no eixo, conectado com aquilo que a gente quer falar, provavelmente vai dar errado. E algumas coisas atrapalham muito a nossa comunicação se a gente deixar de lado a CNV, se a gente quiser começar a praticar uma comunicação mais autêntica, mais leve, mais gostosa, ainda que a gente esteja bravo, triste, angustiado ou raivoso, a gente precisa sair do lugar da ironia ou do deboche. Quando a gente quer ensinar algo para alguém, quando a gente quer contribuir com algo para alguém, debochando não vai dar certo. Fazendo brincadeiras ásperas, criando piadinhas que, por um lado, machucam muito, essa comunicação não vai sair boa, né, Fê? Não Não. vai conectar. Ela vai pelo contrário, né? Quando alguém é agressivo, debochado, irônico, o outro se afasta. É uma tendência, né, das pessoas se afastarem. Então, uma vez que você quer melhorar a sua comunicação, tem a CNV, é muito legal, espero que a gente possa falar mais dela, né, Fê, Sim. em outras lives. Mas assim,
procure um tom de verdade e que fuja completamente do deboche, da ironia, da piada de mau gosto, porque daí sua comunicação vai começar a ficar mais limpa, mais clara, né? Uma vez que eu debocho de alguém, ou que eu uso aquilo que eu julgo ser um defeito da pessoa para trazer algo sobre ela, ixi, então, eu já escutei muito na vida, tipo assim, agora que você tá toda nervosinha, não adianta. Você já pega a sua espada aqui e fala, vem, Vem, não é? exatamente, não adianta. Então, não é assim, né? Ou, porque agora você tá em bicuda, bravinha. Ou, nossa, como é brava, né? Nossa, essas coisas não funcionam bem quando a gente quer criar conexão com o outro, né? Pelo contrário, elas afastam. Exatamente. O que a CNV traz de contribuição para essas conversas mais difíceis é a intenção, né? Eu acho bem bonito isso da CNV, da gente começar de repente com a nossa intenção na conversa. E que, claro, se a minha intenção for julgar o outro, criticar o outro, ou falar quem manda aqui, falar quem tá certo, não vai funcionar. Mas se a minha intenção for colocar o meu ponto de vista, tentar te explicar como eu penso, como eu me senti, né? E a gente traz isso para o começo da conversa, ajuda muito, né? Meio que eu já conto para o outro, assim, por que eu tô ali para conversar, né? Então eu queria muito poder te explicar o que eu penso sobre o que aconteceu ontem. E aí a gente pode começar, né? Com observação, enfim, seguir com a CNV. Mas essa intenção, quando ela é positiva, né? Quando ela é uma intenção de amor, compassiva, eu acho que ela ajuda muito a gente a se conectar. Como é para você, quando alguém chega e te fala, olha, a gente pode conversar, eu queria muito te explicar como eu me senti. A verdade é que você fala, você abre aqui e fala, pode falar, né? Agora, quando alguém chega, olha, você foi tão grossa ontem, eu quero te falar o que eu penso. Você fala, porra, sai daqui, né? Não quero ouvir. Sim, Então, a conexão, a gente precisa estar atento a isso, né? O que que conecta e o que que desconecta. exatamente. Ai, muito bom. Bom, vamos almoçar, Fernanda? Minha necessidade de fome, né? De A comida. gente de suprir a minha necessidade fisiológica. É, Exatamente. eu quero dizer que acho que a gente pode conversar mais vezes sobre isso. É, acho que é uma coisa riquíssima que as pessoas precisam saber. Quanto mais a gente contribui nesse sentido, poxa, Edi Suzarte, vai ficar gravada a live, Dá para ver né? depois. Dá para ver depois completa e nós vamos trazer mais esse assunto porque acho que é um assunto que super contribui, né, no nível macro aí na nossa sociedade. A gente pode falar usando comunicação não violenta no nosso trabalho, com o nosso chefe, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, pais, com todo mundo, né, Todo Fê? mundo, exatamente. Com a gente, né? Com a Com a gente gente mesmo, mesmo. eu adoro, meu diálogo ficou muito mais rico depois que eu aprendi. Então, vamos falar mais. E aí, o livro está aqui, quem quiser comprar, super bacana, uma leitura muito legal. Tem muito conteúdo no YouTube, né, Fê? Tem, tem. Especialmente da Carolina Nalon. Quem Sim, vários vídeos gostar, dela. vídeos, vão ver, é muito legal. Obrigada a todos, obrigada, Fê. Obrigada eu pelo convite. E eu vou subir a Muito live, bom. depois eu mando para a Fê também deixar no canal dela. Tá bom, eu ponho lá. Maravilha. Ok? Um Grande beijo. beijo a todos. Obrigada. Beijo, Fê. Tchau. Até a próxima, gente. Tchau, Até. tchau.